Irmãos, o título da mensagem de hoje chama-se Não Sejamos Ansiosos. Amém? Quando a gente olha para a palavrinha ansiedade, qual que é a primeira coisa que vem à mente? A primeira coisa que a gente pensa, uma pessoa ansiosa, o que falta para ela? Falta paciência. Quando a gente age com ansiedade em nossas vidas, nós não agimos com paciência, pelo contrário, nós agimos com nervosismo, com medo, nós agimos com apreensão, agimos preocupados. E algo eu quero deixar aqui na introdução para os irmãos: tudo que vocês forem fazer na vida de vocês, seja em qualquer situação, quando a gente fala em qualquer situação, seja situação favorável ou uma situação desfavorável, jamais haja com ansiedade. Tem pessoas que a maré está remando a favor dela e ela continua ansiosa. Isso faz com que a maré volte e reme ao contrário dela. Irmãos, a ansiedade, quando a gente age com falta de paciência, a gente pode estar colocando em risco a nossa vida aqui, quanto a nossa vida espiritual, porque a gente age sem consciência. E uma das coisas que nos faz exercer a confiança no Senhor Jesus é quando nós agimos com paciência, que é um dos frutos do Espírito. Guarde algo na vida de vocês: a ansiedade não é de Deus. Se nós olharmos para nós e vermos que nós somos pessoas ansiosas, clame a Deus, fala: meu Deus, aonde eu estou errando, que eu não consigo tirar essa ansiedade diante de mim? Vocês perceberam quando uma pessoa vai ao médico e ela começa a tomar remédio, às vezes tarja preta, algum tipo de remédio mais forte? A primeira coisa que o médico fala: nós precisamos controlar essa ansiedade. A pessoa é ansiosa, ela tem medo. Então, irmãos, se dentro de nós existe algum medo, existe uma falta de paciência, oremos a Deus que Ele nos ajuda. Amém? Vamos lá, o texto que nós vamos aprender hoje está lá em Tiago 5, do 7 ao 11. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó? E viste o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Vocês perceberam que todo esse texto aqui de Tiago, ele está associando o quê? A paciência com a vinda do Senhor Jesus. Em outras palavras, irmãos, se nós não formos pacientes, se nós formos ansiosos, que é o contrário de ser paciente, nós não vamos estar preparados na vinda do Senhor Jesus. Então ele associa todo esse texto, a paciência, com a vinda do Senhor. Amém. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporã
e seródia. Olha que interessante. O lavrador, quando ele vai fazer a plantação dela, o que ele almeja no final das contas? O fruto da sua terra. Aí só que lá no finalzinho ele fala assim, ó, o lavrador espera com paciência, só que ele espera duas chuvas, a chuva temporã e a chuva seródia. Aí eu fui estudar um pouquinho para saber o que é essa chuva temporã e seródia. Existe aquela época que nós consideramos assim, a época normal de chuva. Vocês já ouviram o termo assim, ó, agora é época de chuva? Já ouviram esse termo? Vai começar a época de chuva? A chuva temporã é aquela que antecipa essa época. É uma chuva que vem antes. E a chuva seródia é uma chuva que vem após essa época normal de chuva. Eu peguei o significado no hebraico. A chuva temporã é morê e orê, indicando chuva precoce, quer dizer, ela antecipa o tempo das chuvas. E a chuva seródia em hebraico significa malgosh, que significa as últimas. Então, uma vem antes, a outra vem depois. Antes de nós falarmos para que serve cada uma delas, saiba que tanto a chuva temporã quanto a chuva seródia, ou qualquer condição climática ou atmosférica, tudo passa pela permissão de Deus. A Bíblia diz que é Ele quem envia e quem retém a chuva. Só para a gente entender ali na frente vai ficar mais claro. O lavrador ele aguarda essas duas chuvas para que dê fruto. Nas nossas vidas não vai ser diferente. Amém, irmãos? Olha o que diz em Levítico 26:4. Então eu vos darei as chuvas a seu tempo, e a terra dará a sua colheita, e a árvore do campo dará o seu. Então olha o que Deus está falando, ó. Se Ele não mandar chuva, não vai ter fruto. Aí Ele fala lá também em Salmos, Ele é o que cobre o céu de nuvens, é o que prepara a chuva para a terra, é o que faz produzir erva sobre os montes. Então tudo, irmão, qualquer condição climática, qualquer tipo de chuva que vier em nossas vidas, saiba que é pela permissão de, porque é Ele que manda ou retém a chuva em nossas vidas. Amém? Agora, para que serve cada tipo de chuva? Eu fui estudar lá. A chuva temporã, irmão, ela prepara o terreno para ser semeado. Então ela tem dois objetivos. Um, ela prepara o terreno para ser semeado. Outra, ela é responsável para irrigar os campos recém. Então, antes de eu semear, de eu jogar a sementinha lá no terreno, aquela chuva que é falada, a chuva precoce, ela vem. E logo que você colocou a sementinha, que é o comecinho, ela serve para irrigar aquela sementinha também. Esse é o objetivo da chuva temporã. Agora, irmãos, vamos associar. Terreno é a nossa vida. Quem que está preparando a nossa vida? O que a gente vem fazer aqui? Está preparando a nossa terra ou não está? Deus está mandando a chuva temporã na nossa vida ou não está? Agora que interessante. A chuva seródia, para que ela serve? Ela é fundamental para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Irmão, nas nossas vidas, nós necessitamos tanto da chuva temporã, que é para preparar o nosso terreno, mas depois Deus envia a chuva seródia, que é aquela que vai fazer com que nós damos frutos. Por isso que ele associa que o lavrador espera os dois tipos de chuva, para que a colheita dele dê fruto. Que nós necessitamos dos dois tipos de fruto, de chuva, para que nós damos frutos. Em outras palavras, para que na vinda dele, nós estejamos preparados. Agora que interessante. Tiago, quando faz essa associação, que espera as duas vindas de chuva,
com a vinda de Jesus, ele também nos diz que os cristãos verdadeiros esperam com paciência essas chuvas que é a vinda do Senhor Jesus. Você lembra que um dia nós falamos aqui, vamos usar o termo cristão, que nós temos que ser imagem e semelhança de Cristo? Então o verdadeiro cristão, ele espera com paciência a chuva temporã e seródia na vida dele. Ou seja, ele espera pela vinda do Senhor Jesus, que ele vai estar preparado. Em outras palavras, irmãos, do mesmo jeito que o agricultor espera com paciência para que haja colheita na nossa terra, devemos proceder assim com a vinda de Jesus. Esperar com paciência esses dois tipos de chuvas. Amém, irmãos? Amém. Agora tem um probleminha, né? Se nós não formos pacientes, se não esperarmos as chuvas temporãs e seródias em nossas vidas, nós podemos cometer erros ao ponto que quando o Senhor Jesus voltar, nós já nos desfalecemos na fé. Em outras palavras, né, estaremos mortos espiritualmente falando, né? Se a gente não esperar, a gente não produz fruto algum, a paciência. Amém? Aí diz lá, ó, sede vós também pacientes. Ó, quantas vezes ele fala paciência com associação à vinda do Senhor. Fortalecei os vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmão, não vos queixeis uns aos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Em outras palavras, irmão, ele pede para a gente ter paciência, mas ele pede para nós fortalecer uma coisa em nós. O que ele pede para fortalecer? Os corações. Você sabe por quê? A Bíblia nos relata que o coração é extremamente corruptível e enganoso. Quando nós agimos pelo coração, nós não agimos com paciência. Pelo contrário, nós agimos pelo calor do momento. E o calor do momento faz com que nós nos tornemos ansiosos. Tem que fazer assim, eu acho que é assim, toma aquela atitude naquele momento. E muitas vezes essa decisão de agir pelo coração pode não ter mais volta. Outra coisa que foi falado já aqui hoje: não vos queixeis uns aos outros. Sabe aquela pessoa, foi falado da língua, que só reclama, que só fala o que tem proferido? Ele está falando ali, ó, para que não sejais condenados. E está falando juiz, tudo ele está associando com a volta do Senhor Jesus. Então muitas vezes o que nós falamos, nós condenamos a nós. Por isso faça um filtro do que sai das nossas bocas. Se não for hinos e cânticos, nós não vamos estar preparados para o dia da vinda do Senhor Jesus. Amém? Aqui eu quero ser bem específico. O problema de nós agirmos pelo coração é que nós tomamos essas decisões que muitas vezes para a gente consertar pode demorar tempo. E tem coisa que às vezes nós não consertamos mais. Já se tornou tarde demais. Eu peguei alguns exemplos aqui para falar com os irmãos. Quantos irmãos hoje sofrem no casamento porque não souberam esperar? Irmãos, o coração é corrupto e enganoso. Se você age com ele, às vezes a gente fala, não, essa é a pessoa certa. Mas você está agindo pelo coração, não pela razão. Põe o joelho no chão. Meu Deus, é essa pessoa que o Senhor tem preparado para mim? Guarde algo. Deus une propósitos. Não une vidas. Ele une propósitos. Se você quer seguir o que está escrito, clama a Ele. Espera nele. Que Ele vai colocar do teu lado uma pessoa que também quer seguir o que está mas não haja pelo coração.
Outro exemplo, quantos sofrem hoje com dívidas porque não souberam esperar no Senhor? Sabe aquela ansiedade, eu quero fazer, eu quero comprar, eu vou. Irmãos, quantos hoje, às vezes nem dormem, não prega o olho. E o pior de tudo, sabe qual é? Coloca a culpa em Deus. Se tem uma coisa que Deus não interfere na vida de ninguém, é no nosso livre-arbítrio. Por pior que seja a sua decisão, se você quer fazer, Deus não vai pular na tua frente e falar, não, não faz não. Ele envia pessoas para falar, através da palavra dele. Às vezes ele dá sonhos, às vezes um profeta, profetiza face a face, mas ele não vai impedir você de fazer aquilo que você quer fazer, mesmo vindo em desencontro do que está escrito. Amém? Outro exemplo, irmãos. Quantos hoje não sofrem porque tomaram uma decisão precipitada no teu trabalho, uma decisão errada? Eu vou dar um exemplo do que aconteceu na empresa que eu trabalho. Há um mês e meio atrás, teve uma melhora nas linhas de produção e a gente começou a recontratar algumas pessoas, ou contratar pessoas novas, né? E a gente sempre faz a entrevista com as pessoas antes de contratar. Olho no olho, é normal. E tinha um ex-funcionário nosso que era muito bom. E quando ele saiu, antes dele querer sair, a gente orientou, falou, mas você tem certeza que é isso que você quer? Não, eu quero, que eu vou fazer algo, amém. De repente a pessoa está pensando, ela quer crescer, mas não haja pelo coração, pelo calor do momento. Eu fiz uma pergunta para ele na entrevista, aquilo me marcou profundamente. Eu falei para ele, por que você gostaria de voltar nessa empresa? Você sabe o que ele respondeu para mim? Porque eu nunca deveria ter saído. Em outras palavras, ele agiu pelo coração. Sabe aquele calor do momento? Eu vou, eu quero, não sei o quê. Ele nunca deveria ter saído. Você vê ele hoje trabalhando lá, o sorriso bate de orelha a orelha. Outro exemplo, irmão, e esse é triste. Quantos que não souberam esperar e abandonaram a fé? Em outras palavras, devido à falta de paciência que Jesus pede para nós termos, não se encontra mais na casa de oração, agiu por aquele momento em que o coração fala mais alto, proferiu palavras, muitas vezes até tem vergonha de voltar, mesmo sabendo que nós estamos de braços abertos. Então, tomemos cuidado quando nós agimos pelo coração. Irmãos, o problema é também nós agirmos com ansiedade. Alguns querem a coisa para hoje, para agora, para ontem. Mas a Bíblia diz que tem um tempo determinado para todas as coisas. Glória a Deus. Não é no nosso tempo. Querem colher o que está plantando hoje. Continua plantando coisa boa hoje. Se você quer colher coisa boa lá na frente. Só que não se esqueça da colheita daquilo que você já plantou. É inevitável. Eu tenho o costume de falar que Deus é misericordioso, Deus cura, Deus liberta, Deus prospera. Mas acima de tudo isso, Deus é justiça. Você plantou, você vai colher. Então, antes de você querer colher o que você está plantando hoje, não se esqueça, nós vamos colher o que nós plantamos lá atrás. E no tempo certo, Deus vai nos dar. Amém, irmãos? Aguardem no Senhor. Espera nele. Irmãos, guarda algo. Deus não deve nada para ninguém. Tudo que você faz em favor dele, para o reino dele, você vai colher. Ele não deve nada. Porque a própria Bíblia diz que Deus, ele é longânimo. Compara um dia a 1000 anos e 1000 anos a um. Amém, irmãos?
Está escrito lá, ó, meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso. Nós sermos pacientes, esperar em Deus, não significa que nós não vamos ter aflições. A Bíblia nos narra, né? Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém, irmãos, ela também nos fala que felicidade plena, completa, é aquele que esperou com paciência no Senhor e sofreu perseguição. Mas essa perseguição é por amor ao Evangelho. Irmãos, olha os profetas. Se você começar a analisar as vidas dos profetas, se eles não tivessem a paciência que eles tiveram, a confiança em esperar, todos, sem exceção, teriam abandonado a fé. Olha o que eles passaram. As coisas nas vidas deles não aconteceram da noite para o dia. Eles profetizavam hoje, mas já não acontecia ali no outro dia. Mas eles suportavam. Eles não eram ansiosos. Eles sabiam que o tempo ia chegar. Isso é confiança. Isso é fé. Isso é confiança e fé. Aí eu te pergunto, não que não tenha. Às vezes a gente fala assim, olha a paciência de Jó. Quem já não usou esse termo? Tem que ter a paciência de Jó. Aí eu te pergunto, os próprios discípulos de Jesus, o que sofreram nos dias de hoje, é fácil encontrar alguém que aguentaria o que eles aguentaram? Lembra do barquinho? Tem gente que no primeiro balançar do barquinho, que Deus permite tempestade, o que faz? Pula para o único objetivo do Senhor Jesus permitir que a tempestade venha no nosso barquinho. É para saber se no primeiro balançar do barco a gente abandona a fé. Quando ele está dormindo lá no barquinho, ele não está preocupado com a tempestade, porque ele sabe que vai acalmar. Ele só está olhando para todo mundo e falando assim, confia, exerça a fé. Aqui não é diferente. Espera nele. Aí eu pergunto, que nem foi feito agora há pouco, será que nós suportaríamos suportar o que eles aguentaram? Não estou falando que não existem pessoas que suportariam, não. Porque tem pessoas que dão a vida pelo Evangelho. Como foi falado, os verdadeiros cristãos. Amém, irmãos? Não tem como a gente falar de paciência, que é o contrário de ansiedade, sem mencionar o que está escrito em Mateus 6, 25 e 26. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos. Em outras palavras, não andei ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Irmãos, não fica ansioso com o que você vai comer, o que você vai beber, o que você vai vestir. As aves do céu não ajuntam celeiros. Quantas vezes a gente quer juntar coisas e Deus deixa faltar algo para ela? Se você pegar na Bíblia lá, aí continua. Só coloque em primeiro lugar o meu reino, ele fala, que eu vou te vestir, que eu vou te dar de comer, que eu vou te dar de beber, que eu vou te abrir uma porta de emprego, que eu vou tirar o teu negócio lá de baixo e vou pôr aqui em cima. Mas primeiro ele fala, coloca eu em primeiro. O problema é que muitos querem ter de comer, quer ter de beber, quer ter de vestir usando a força dos próprios, e esquece que ele está o tempo todo falando com a gente. Me procure em primeiro lugar.
Aí ele diz lá em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu. O que é ansiedade, pessoal? Quando a gente entrou aqui, eu falei assim, meu Deus, que todos os problemas que nós temos lá fora, que fica lá, que fique lá. Nós não podemos estar aqui ouvindo a palavra dele, ele falando para nós confiarmos nele, e nós já preocupados com o dia de amanhã, o que vai acontecer. O dia de amanhã pertence ao dia de amanhã. Está escrito aqui, ó. Cada um cuida do seu mal. Então não sejamos ansiosos, irmãos, a esse ponto. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu fiz uma reflexão, e aqui eu entrego a palavra. Existem coisas que nós temos que passar. Nós vamos passar. Seja para crescer espiritualmente falando, ou para nos aproximarmos mais de Deus. Então tem algo em nossas vidas que é inevitável. Eu vou passar, você vai passar, todo mundo vai passar. Deus vai permitir. Ou para nós crescermos espiritualmente falando, exercer mais a nossa fé, ou Ele está falando, ó, se achegue mais a mim. Mas agora é muito forte. Mas existem coisas que nós podemos evitar e nós só não evitamos porque nós agimos com ansiedade. Que nem a gente falou, dá para evitar um casamento errado? Dá. Dá para evitar uma dívida que não tinha necessidade? Dá. Então guarda isso, irmãos. Tem coisa que nós vamos passar e é inevitável. Porque Deus está falando, ó, eu quero que você se achegue a mim. Porque o verdadeiro cristão não trabalha em zona de conforto. Deus não deixa ninguém em zona de conforto. Quando você subiu um degrauzinho espiritualmente falando, um degrau. Você fala, ó, agora, não. Daqui a pouco Deus te leva no estreito, sabe por quê? Porque você tem que passar para subir mais um degrau. Agora tem coisas, irmãos, que nós podemos evitar em nossas vidas. Tudo que nós formos fazer, lembra, seja em situação favorável ou desfavorável, pense, haja pela razão e não pela emoção. Amém? E eu finalizo com esses 2 versículos em Salmo 37:5, está escrito assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. E Salmos 40:1-2 diz assim, ó. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo horrível, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus. Então, quando esperou com paciência, tirou de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os pés sobre a... Vocês lembram que é a rocha? Aquele que construía a tua casa sobre a rocha. O que Deus é capaz de fazer se você clamar a Ele. Presta atenção uma coisinha na palavra, só um minutinho, presta atenção nisso. Quantas chuvas ele falou que vem? 2. A temporã e a seródia. Engraçado. O que o Senhor falou na revelação em sonhos? Ele queria que saísse 2 coisas da nossa boca. Foi o quê? Cânticos e hinos. Cânticos. Aqui as irmãs louvaram. É a primeira chuva. Hinos é os nossos diálogos. Sudecaia, ridecou, manai de cantas. É a seródia. Então, quando Ele está pedindo, irmãos, para nós vigiarmos naquilo que sai dos nossos lábios, saiba que a ferramenta que Deus quer usar para derramar essa chuva é as nossas vidas. Porque a Bíblia diz que aquele que crê em Jesus e tem o Espírito Santo de Deus, rios de águas vivas fluem de dentro de ti. Uma chuva são águas vivas vindo do céu, irmãos,
em direção à nossa terra. As nossas vidas que Ele quer usar. Muitas vezes pede uma oportunidade. Quando eu vim aqui numa oportunidade, dou uma palavra, sabe que eu estou derramando na vida dos irmãos? Uma das chuvas. Quando encerra as mensagens, entrega, a gente compartilha aquilo que o Espírito começa a acrescentar, é outra chuva. Uma muitas vezes é preparando a terra, outras muitas vezes é para germinar aquilo que foi semeado. Quando o Espírito de Deus está numa igreja, é perfeito. Ele monta o quebra-cabeça. E no final ele carinha e fala: Tani, é isso que eu quero de vocês. Ele quer usar as nossas vidas como a chuva serode e como a chuva temporal. Está isso que tem que fluir de dentro de nós. São rios de águas viventes. Amém? Amém. E se Deus repreende. E se Ele está mandando aí, examina o que tem saído dos, que nós podemos ser essa chuva. E tem um louvor que fala chuva de graça. Chuva de graça. E a serode, a temporã que Deus derrama sobre as nossas. Olha isso. Se fizermos alguma coisa, falamos que não foi chuva na vida de alguém, venhamos nos arrepender. Para que quando nós abrimos a nossa boca, os céus se abrem e derramam das suas chuvas, das suas mais lindas bênçãos sobre a vida de toda. Ele dá essa palavra, porque Ele quer muito abençoe essa verdade. Porque aonde tem chuva, tem vida, tem produção, tem colheita, tem coisas maravilhosas gerando. Mas aonde não tem chuva, muita vida, é seco, até a terra fica o que dura. Essa é a verdade. Igreja que não tem palavra, irmãos, os corações são todos duros. Mas igreja, quando tem palavra de Deus, os corações se quebrantam. Ele se torna receptivo, porque essa chuva derramada nas nossas vidas, irmãos, produz tais frutos. Que a nossa cidade, a nossa nação, que o planeta Terra venha entender o que Deus quer derramar nas nossas vidas. Amém? Graças a Deus. Leva para a tua casa essa boa semente.